quero firmar o coração numa palavra. O meu querido Alexandre me perguntou: você já sabe qual é o texto no qual você vai pregar? Ele perguntou porque ele sabe que, em geral, eu não sei. Aí eu falei: para variar, eu ainda não estou com essa certeza toda, mas até chegar ali vai aparecer a convicção. E ela se plantou na hora que ele começou a falar. Na hora que ele começou a falar das aflições. E aí, o texto de João 16, conhecido por vocês todos, veio ao meu coração com extrema força, e eu quero lê-lo a partir do verso 23. João 16, a partir do verso 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Naquele dia, nada me perguntareis. Naquele dia, nada me perguntareis. Você pode repetir comigo isto? Naquele dia, nada me perguntareis. Eu tenho vivido com esta convicção toda a minha vida. Toda a minha vida, Deus sabe que eu nunca fiz uma pergunta. Uma pergunta. Minha mulher, nós estamos juntos há 20 anos, ela nunca me ouviu fazer uma pergunta para Deus. Nascem netos, morre filho, traições de todos os lados, amigos que você pensava que eram e não eram, gente que te confessava amor só para não dizer que te invejava, armações construídas em nome do amor, da piedade, da boa intenção, e que eram verdadeiros abismos camuflados, gente com quem você contava e descobria logo que não podia contar, amigos que imploravam para estar com você e você trazia, e logo depois eles desapareciam sem dizer porquê, para sempre. Amores congregacionais, cheios de passionalidade devocional para com você, mas que não suportavam o fato de você dizer: Deus me mandou ir para outro lugar. Eles se inimizam enciumados como uma amante abandonada. Mas eu nunca fiz perguntas. Nunca fiz perguntas sobre filhos. Por quê, Senhor? Por fases da vida. Nunca nem perguntei se era o diabo. Nunca quis saber de anjo e de diabo na minha vida. Eles se virem nas suas crises de identidade, porque se depender de mim, eles existirão sem validação. Eu aprendi que só tinha um poder para me manter vivo. E eu tinha 18 anos de idade quando eu fui atropelado por essa convicção. É justamente aquilo que Jesus está dizendo a eles. Hoje, vocês sentem tristeza. Vocês querem me interrogar, mas eu lhes digo: um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa
tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter trazido ao mundo um homem. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez eu vos verei, outra vez eu vos verei, outra vez eu vos verei, outra vez eu vos verei. Ressuscitarei, rasgarei a morte, botarei a cara dentro do inferno e de lá saireis, chamarei vocês, outra vez me vereis, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar vocês do meu amor. E naquele dia, quando vocês entenderem isso, quando vocês me virem ressuscitado, quando vocês souberem que eu vivo ressuscitado em vocês, vocês vão aprender a viver, e naquele dia nada mais me perguntareis. Nada me perguntareis. Em verdade eu vos digo que pedireis alguma coisa ao Pai, se pedirdes, Ele vô-lo concederá em meu nome. Nada mais perguntareis. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Mas naquele dia, quando vocês virem a ressurreição vencer a morte, a última instância do juízo sobre o homem, sendo vencida e rasgada como quem rasga uma folha de seda, naquele dia, nada mais me perguntareis. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, a vossa alegria será completa. Ora, estas coisas vos tenho dito como figuras, metáforas ainda, mas vem a hora quando não vos falarei mais por meio de comparações, metáforas, parábolas ou simbolizações, mas vos falarei claramente a respeito do meu Pai. E naquele dia, nada mais me perguntareis. Afinal, naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós, nem é preciso, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte dele. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram então os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso agora cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: me tira o tubo. Credes agora? Credes agora? Pelo amor de Deus, credes agora? Pois eis que vem a hora, e já é chegada, em que vocês verão que não creram ainda nada. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos,
Cada um vai voltar para casa, cada um vai perder o sentido, cada um vai perder a razão, cada um vai perder a missão, cada um vai perder a esperança, a bomba da alegria, cada um se esvaziará. Mas eu não estou só. A minha validação não depende de discípulos. A minha validação não depende de multidões. Todos vós me deixareis. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos vivendo um tempo absolutamente singular da história humana, de Adão para cá. Qualquer que seja a sua categorização de Adão, não importa, é muito mais figurativa do que cronológica e uma busca histórico-exaustiva. Não é esse o caso, isso é luta e angústia de descoberta de tolos. Adão é o nome do nosso primeiro ancestral. De lá para cá, tanto tempo quanto possa ter passado, e é outra coisa que não importa, até hoje, até aqui, até esta hora, até esse dia, até esse domingo, até esta manhã, não houve no relato, na narrativa da civilização humana, nenhuma descrição do fenômeno humano na Terra que se compare ao que está acontecendo entre nós. E olhe que quando Jesus disse isso aqui, foi sob o Império Romano, Tibérios, o imperador, brincando com os seus peixinhos lá em Anacapre, com aqueles garotinhos de 13, 14 anos que ele chamava de os meus peixinhos, entre eles Calígula, que cresceu molestado e enlouqueceu, conforme a história nos mostra, fazendo inclusive do seu cavalo preferido, Incetatus, senador da República, quase que o mandou para ser embaixador nos Estados Unidos por um pouco. Se conteve em última hora, mas o fez senador da República, Incetatus. Vai, teu casco é nobre. Jesus viveu sob essas tiranias, nasceu sob Herodes o Grande, cresceu no tetrarcado dos Herodes, com o acachapamento romano. Não foi Jesus que inventou a cruz, não foi com ele que fizeram um teste laboratorial. Havia centenas de cruzes espalhadas pelo Império Romano. Em Israel mesmo houve períodos em que mais de 500 pessoas foram enfileiradas, crucificadas de norte a sul do país para aplacar todo tipo de sublevação contra o Império Romano que se pudesse conceber. De modo que era um tempo indizível também aquele no qual Jesus vivia. A escravidão era um status de uma grandeza enorme, era quase como possuir um carro eletrônico do Elon Musk, um Tesla. Era ter escravos e mais escravos. Escravos eram assets, eram tecnologias humanas, eram inteligências não artificiais a serviço do capricho de quem podia mais. A mulher não existia. Menino só sofria. A infância era um detalhe. A condição humana
variava entre a dominação política esmagadora, acachapante, indiscutível, tirânica, e a religião, no caso do ambiente de Jesus em Jerusalém, em toda a área e o país de Israel, onde a religião esmagava, vigiava, controlava. Parecia que tinha o poder de saber e ler o que estava escrito no telegrama do povo todo. E Jesus está ali, com a sombra da cruz projetada sobre ele, e aqueles discípulos, que a gente, na nossa mitologia evangélica, fica imaginando que são seres de uma extraordinariedade incomparável, mas está cheio de gente mais competente, mais capaz, mais enraizada, mais lúcida aqui, nessa sala, do que então com ele lá. Mas ele olha para aqueles homens e vê que eles têm o poder, porque todo homem tem, se quiser, se der, se oferecer, de se deixar transformar e se tornar, na sua fragilidade, todavia, paradoxalmente, um ser quase invulnerável, pela decisão de crer e pelo compromisso de ir. E ele disse: venham e vocês vão ver o que vai acontecer. Mas está chegando a hora. E tudo que eles tinham era pergunta. É um pessoalzinho que pergunta. E perguntam coisas idiotas. Eu teria vergonha. Diz uma coisa, Jesus: quem é o maior entre nós? Pelo amor de Deus, deixem de ser viados, né? Quem é o maior entre nós? Senhor, entendemos que não tem um maior entre nós, mas estamos muito gratos porque a soma de nós todos é melhor do que o resto do mundo. Não é verdade, Senhor? Jesus dizia: sem certas coisas que o Pai tem para Ele mesmo, mas eles insistem, querem saber o dia, querem saber a hora, querem saber quando a nave mãe vai aparecer e vai baixar. Era uma loucura. Jesus chega ao ponto de dizer: querem saber uma coisa? Não tem anjo no céu que saiba, nem eu, me deixem em paz. Nem o filho sabe. Vocês não conseguem viver sem saber? Não conseguem viver sem informação? Não conseguem só confiar, crer? E a partir da base do que vocês têm visto, e ainda veriam a ressurreição, com base nisso, será que não dá para vocês apenas confiarem? Confiarem que o Pai vos ama, que eu vos amo, que não vos deixarei sós, que não vos deixarei órfãos, que voltarei para vós outros, que lhes darei o Espírito Santo, que os consolarei todos os dias, que lhes falarei o que ainda não vos disse, porque não podeis suportar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. E vós sabeis para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E ele responde: Filipe, tem algum Filipe aqui?
Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Olha que Jesus considerava 3 anos um monte de tempo. Há quanto tempo você está por aí? Dizendo que crê em Jesus, não levante a mão não, para não ficar mal. Porque Jesus olha para Filipe e diz: há tanto tempo estou convosco, eram 3 anos e 3 meses no máximo. E não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que vos tenho dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, crede que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das semelhanças, por causa das mesmas obras. Ele diz a eles: eu não vou interceder por vocês, não preciso, o próprio Pai vos ama. Porque vocês me têm amado e me amando, têm aprendido a amar o próximo. Mas virá o tempo da tristeza. E o tempo da tristeza durará durante o período em que vocês não crerem ou não virem a minha ressurreição. Todos vocês se dispersarão sem a ressurreição. A cruz só une os filhos de Deus porque o crucificado ressuscitou de entre os mortos. Do contrário, teria acabado tudo, dispersado todos. Essa era uma história que figuraria como qualquer outra história abafada do Oriente Médio. Mas eu outra vez vos verei. E quando vocês me virem, Tomé, pega aqui, toca, me apalpa. Sente, vê que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Me vereis outra vez, e me vereis, e eu me manifestarei, e vos ensinarei, e aí a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém. E também, uma outra marca, é que nada mais me perguntareis. Quanto mais ressurreição, menos questão. Quanto menos ressurreição, mais questão. Gente que ficou cara a cara com a ressurreição não tem mais perguntas a fazer. Qual será a minha conversa com o ressuscitado sobre gripe, tuberculose, câncer, dor óssea, falência de órgãos, um filho especial, o seu filho gay? Qual é a pergunta que você fará? Qual é a questão que sobra? Depois que você fica cara a cara com o ressuscitado. Quando eu fiquei cara a cara com ele, eu não tive mais perguntas. E olhe, que eu nunca imaginei na vida, nem qualquer que fosse o devaneio que talvez eu jamais tenha tido, de por onde a minha existência passaria e que dores ainda na vida eu sentiria, e quão esmagadoras elas seriam, e quão viscerais elas se tornariam. Todavia, eu não tive nenhuma pergunta a fazer, porque subiram todos, mas ficou ressuscitado bem na minha frente. Naquele dia nada me perguntareis. Nada. Nada. E aí ele, na sua extrema compaixão, diz: estas coisas eu vos tenho dito,
para que tenhais paz. Paz em mim. Porque a multidão dos sustos, das perplexidades, como eu falei ontem à noite lá no centro de convenções, as perplexidades dessa era, as angústias, os pânicos, os homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, Jesus diz: estas coisas eu vos tenho dito, tanto aquelas que virão, quanto a certeza de que outra vez vos verei, e quando eu vos vir, não haverá mais nenhuma pergunta a fazer. Tudo isso eu tenho dito para estabelecer uma realidade, para que tenhais paz em mim. Paz em mim significa viver a paz de dentro da ressurreição para fora. Não tem nada a ver com circunstancialidades, com a sua alegria singela, agradável de ouvir. Eu sou pastor há 46 anos, dá alegria na gente de ouvir as pessoas chegando, contando boas notícias. Mas a boa notícia não é nenhuma boa notícia que você tenha, é aquela única que é, e que se torna boa nova mesmo quando tudo não dá certo, que continua boa nova quando você perde o emprego, que continua boa nova quando você fica viúvo, que continua boa nova quando os seus filhos nem reconhecem mais você, que continua, todavia, esse poder de consolação que enxuga toda lágrima, porque você tem a paz que nasce da ressurreição dos mortos. Eu tenho vos dito essas coisas para que vocês vivam de dentro de mim o mundo, para que vocês tenham paz em mim, que é a paz do ressurreto, é a paz daquele que venceu a morte e que está em mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Que juízo me perturbará? Que acusações me farão tremer? Que ameaças me intimidarão? Porque não há nem morte, nem vida, nem coisa alguma que possa me suscitar qualquer situação, como cantamos hoje na música da Silvia e da Cíntia. Ainda que uma guerra estoure contra mim, não se atribulará o meu coração. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ontem um garçom chamado Davi nos serviu, a mim e a Adriana, porque nós não saímos com os irmãos depois da reunião, senão iríamos dormir às 4 da manhã. Eu me conheço, eu demoro 2h30 para desacelerar o cérebro. Eu falei, eu preciso ir para... Saímos 11 e pouco, a gente tem que estar dormindo 1h30, para acordarmos felizes e fortes no domingo de manhã, e não fomos. Mas chegamos no hotel e não havia serviço aquela hora, 11h30. Aí pegamos um carro, fomos ali na Ilha dos Camarões. E eu pedi uma muqueca, ele queria botar muqueca mista, não sei o que. Eu digo, não simplifica, só peixe. E eu e a Adriana comemos uma muquequinha gostosa. E eu fui vendo como o homem era atencioso, e a Adriana olhou e falou, ele é um senhor fino. Aí ele veio, eu perguntei, qual é seu nome? Ele falou, Davi. Eu falei, nós temos um filho. E a Adriana disse, pouco ele não está aqui, nós temos um filho chamado Davi, está num outro lugar aqui perto. Aí ele falou alguma coisa da vida, e das dificuldades da vida, e eu citei esse texto.
e perguntando a ele: você já ouviu essa palavra, essa frase? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele parou, pensou, ele falou: isso deve ser de Jesus, não é não? Eu falei: é de Jesus sim, meu amigo. Nenhum Buda do mundo te diria isso com essa certeza. Ele, no máximo, se fosse Buda, diria: no mundo tereis aflições e... Tenta não pensar no assunto, diminui a tua pessoalidade, mate os sonhos, não deseje nada. Se fosse Maomé, no mundo tereis aflições, mas pega uma adaga, parte para cima e degola a cabeça. Se fosse para Allan Kardec, ele diria: faz parte da pedagogia evolutiva. Você vai reencarnar numa situação mais calma. Faça muita boa obra e muita caridade. Se fosse o Edir Macedo, ele ia dizer: está acontecendo isso porque você deixou de dar o dízimo, a oferta, deixou de sacrificar ao Senhor. No mundo tereis aflições. E não tem ninguém que não tenha tido, não é? Eu não sei por que tem gente que nasce achando que não terá. Eu nunca conheci ninguém que tenha passado aqui sem aflição. E todo mundo que eu vou vendo chegar a um determinado tempo da vida sem aflição, eu faço uma oração. Eu digo: Senhor, não deixe que ele morra sem aflição. Porque sem aflição a gente fica idiota. Sem aflição, a nossa espiritualidade se embabaca por inteiro. Sem aflição você fica arrogante, soberbo, indiferente, perde o espírito de solidariedade, perde a empatia, perde o compromisso. Deixa e foge de se associar à dor do próximo. Sem aflição ninguém aprende a chorar com os que choram, para também aprender a se alegrar com os que se alegram. Sem aflição a gente se desumaniza. No mundo tereis aflições. É normal, faz parte. Viver com ambivalência, com ambiguidade, com a incerteza, com a impermanência, faz parte. Criar um filho todo certinho, aí de repente o menino aos 21 anos descaceta. A palavra é essa. Podia dizer: o meu português é rico, o vernáculo que Deus me deu grande, mas a palavra é descaceta. Eu podia usar 15 sinônimos, mas é essa a melhor palavra. Aí fica ali o pai e a mãe: Senhor, por quê? Naquele dia nada me perguntareis. Se você olhar a vida de dentro da ressurreição, se você olhar de dentro dos meus olhos, se você olhar porque você me viu ressuscitado de entre os mortos, e sabe que o Pai te ama, e sabe que eu estou em ti, e que se eu estou em ti está tudo resolvido, porque se a morte foi vencida, o que sobrou para te desesperar? No mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo. Nessa era dos coaches, é a era dos coaches e dos coacheiros. Tem coaches bons, como tem pastores bons, psicólogos bons, e uma grande maioria medíocre. E um outro pedacinho pavoroso. Esses são os coacheiros, que servem muito para os cavalos, para ficar ganhando em cima das tuas costas. Mas nessa era dos coaches, onde parece que se inventou a esperança, parece que se reinventou a positividade mental. E olha que no fim quem atende os coaches sou eu, lá no fundo do meu quintal. E a grande maioria deles não sabe isto aqui, nem vive isto aqui, nem pratica isto aqui, porque se a gente entendesse a psicologia perene, que não é uma trucagem mental, mas é baseada nos fatos reais da ressurreição, se a gente aprendesse isso aqui, se a gente aprendesse isso aqui, não sobraria quase nada para mais ninguém. Porque isto carrega em si a solução existencial de praticamente tudo. Isso mata o subjetivismo, as perguntas, isso acaba com os traumas. A ressurreição cura traumas. E se a ressurreição não curar traumas, o que mais curará meus traumas? E aí vem Jesus e diz: tende bom ânimo. Esse é o coach dos coaches. Tende bom ânimo. Olhem para mim, olhem para a tumba vazia, olhem para o que vocês viram do amor de Deus, olhem para o Espírito da ressurreição, que ressuscita mortos que estavam mortos fisicamente, e ressuscita mortos que estavam mortos mental e espiritualmente. Tenham bom ânimo quando pecarem, porque eu sou aquele que volta e volta e volta, e voltarei sempre dizendo: filho, estão perdoados os teus pecados. E a ousadia de quem crer nele vai ficando tão grande, ele te habita, a ressurreição está dentro de ti. Você anda pela rua, me desculpem, eu digo isso com temor e tremor, mas eu vou andando pela rua como um Jesus ressuscitado na terra. Cristo vive em mim. Quem não gosta disso, vá dormir com essa angústia. Mas eu sou um Jesusinho andando por aí. E serei até o último dia da minha vida. Tenha bom ânimo. Meu único bom ânimo vem daqui, vem dele. Minha mulher nunca me viu dizendo: baseado em Freud, eu irei processar isso, baseado nas percepções de Jung, baseado em Lacan. Tudo isso é útil, é legal, é bom de saber. Mas nenhum deles diz para você: estão perdoados os teus pecados. Nenhum deles diz para você: levanta, toma o teu leito e anda. Nenhum deles diz para você: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ou ainda que aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente, não conhecerá a morte, passará da morte para a vida. Quem pode dizer além dele o que ele disse? E se você crê que, além de tudo, ele rasgou a morte, aí não há mais perguntas a fazer. E o meu justo viverá pela fé. Tem de bom ânimo. Está cheio de gente aqui que perdeu o bom ânimo.
Tem muita gente que vem aqui domingo após domingo para tentar receber uma injeçãozinha de bom ânimo. Mas que se ficar um mês sem aparecer, já diz assim, eu estou fraquejando na fé. Está fraquejando na boia que te jogaram. Mas no dia em que você for testemunha existencial da ressurreição pela fé no seu coração, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas o teu peito explodirá em esperança invencível. Tende bom ânimo. E o mais maravilhoso de tudo é que o embasamento desse bom ânimo tem a ver com o que ele diz, finalizando. A razão que ele dá, o porquê. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí ontem eu fui ali para a varanda, depois da conversa com o Davi, enquanto a Adriana ia ao banheiro, para a gente tentar dormir, eu abri a porta do quarto, olhei a varanda lá fora, tinha um chuvisquinho caindo, e o que eu tinha conversado com o garçom voltou à minha mente, e essa expressão, porque eu venci o mundo, me deu uma alegria, uma vontade de dar um grito na varanda. Porque eu venci o mundo. Porque eu venci o mundo. Alexandre o Grande, meu Deus, que neurótico, desesperado, brigando com o fantasma do seu pai Filipe. Até onde que papai ganhou? Ah, fronteira tal, vou passar, vou até a Índia. Brigando com o pai, com os fantasmas do passado. Todos os grandes conquistadores, todos eles meninos frustrados, caprichosos, filhos de mães aduladores e de pais perdulários, e que acharam que vencer o mundo era conquistar terras e esmagar povos. Não passavam de playboys de um tempo primitivo, idiotas como alguns que a gente tem revivendo em nossa terra. Aí lá vem Jesus. Tudo que ele fez foi com madeira. Por isso não sobrou nenhuma mesa como relicário da sua obra. Não esculpi em pedra, não escreveu um livro e nem disse, em verdade vos digo, após a minha partida, produzais 4 evangelhos. Um será de Mateus, um de Marcos, um de Lucas e um de João. Não. Não pediu registros. E nas alusões dos evangelhos, o único texto que se diz que ele escreveu foi na areia e apagou logo depois. Não pediu pilares nem colunas, não pediu pirâmides nem templos, não pediu praças, não pediu estátuas, não pediu coisa alguma que caracterize aquilo que os homens chamem de vitória no mundo, de supremacia no mundo, de marcação histórica do poder hegemônico manifesto por esse presunçoso que quer que mesmo depois da sua morte seus feitos sejam lembrados, por isso os manda escrever antes. Nunca nada disso. É um verdadeiro inconsequente esse Jesus de Nazaré. Se eu vim salvar o mundo e não prepara um texto, não faz uma recomendação estratégica, não monta um plano de marketing, não faz nada disso. Ao contrário, ressuscita de entre os mortos e a primeira pessoa que testemunha isso
Se fosse nos nossos dias, era um testemunho inválido. Teria sido internada 7 vezes numa clínica psiquiátrica. Maria Madalena, de quem expulsou 7 demônios, é a primeira testemunha dessa ressurreição que venceu o mundo. E depois aqueles perrapados todos que tinham vindo da Galileia, são as testemunhas de que ele venceu o mundo. E ele não faz a menor questão de evocar nenhum testemunho superior, de nenhuma autoridade reconhecida, de nenhum sinédrio, de nenhum tribunal, de nenhuma junta de verificações. Não! Só vai saber que ele venceu o mundo quem crer e praticar, como ele diz em João 7,14. Se alguém quiser saber se a minha palavra é de verdade, é de Deus ou não é, pratique. Porque nenhuma especulação conduzirá vocês à verdade, é só a confiança que se entrega e que pratica, é que experimenta o fato de que eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou cumpre a sua palavra na vida daquele que crê. Eu venci o mundo. Aí aqueles seres totalmente desrecomendados o veem. E o coração deles se transporta para dentro da ressurreição e a ressurreição para dentro deles. E eles se desassombram e apavoram o mundo pelo destemor. É gente que pode dormir uma noite gostosa sabendo que vai ser executado, decapitado de manhã cedo e ronca a noite toda, como Pedro em Atos 12. É gente que resolve fazer dueto em cárcere, como Paulo e Silas. É um pessoal que assusta por não temer nada e nem ninguém. Esses são os vitoriosos. Esses que perseveram até a morte. Esses que dançam em volta de sepulturas, perguntando onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esses venceram o mundo nele e vencem o mundo nele. Eu venci o mundo. E quem quer que se encha dessa fé, se deixe possuir por essa convicção, também rasga depressões de dentro para fora em nome de Jesus. Também bloqueia o pânico. Na minha alma tu não tens lugar. Jesus ressuscitou. Eu não sou um órfão do universo. O Pai me ama. E é isto que vence o pânico do desamparo existencial no universo sem Deus, sem vida, sem sentido e sem futuro, sem eternidade, sem amor. Eu venci o mundo. E você pode morrer vencendo o mundo. Ontem eu lembrava com a Adriana a bênção que foi para mim ficar os 2 últimos meses de vida do meu pai na UTI com ele. Que coisa mais maravilhosa. Ele não podia ter me dado presente maior nessa vida do que me fazer seu companheiro de morte. Assistir aquele santo vencer o mundo, assim. Tem mais? É tipo aquele lutador tinhoso, que está lá e o pau cantando e o bicho aqui, pô, esse é o teu melhor, quando o cara entra com um pesado no meio da tua cara e você diz, é só isso que você tem? Porque papai morreu 13 vezes em 60 dias.
13. O médico me chamou e disse, olha, ele já foi. Várias vezes. Outras vezes ele disse, não tem mais volta. Teve um dia que depois dele já ter morrido naquela semana umas 2 ou 3 vezes, e ressuscitado, eu fui para casa cansado para tomar um banho e disse, eu volto já. Quando eu estou chegando em casa, o médico me liga e diz, olha, ele morreu. Porque ele sofreu de uma discrasia sanguínea. Eu nunca tinha ouvido falar em discrasia sanguínea. Aí eu falei, Google, o que é discrasia sanguínea? Aí o Google me respondeu, dizendo que é uma doença que desconstitui o sangue, desconstrói o sangue, demole o sangue, é uma falência da estrutura do sangue, mas que foi identificada pelos chineses há muitos milênios atrás e até o dia de hoje a ciência não consegue exatamente explicar por que acontece. Eu falei, muito obrigado. E fui para lá. Cheguei lá, parecia que tinham montado a cena de uma Pietà. O andar vazio. O médico não quis nem entrar comigo de tão sofrido que ele estava. Ele falou, abra a porta e entre, pastor. Aí eu abri a porta e vi meu velho pai, com o peito todo aberto, e os braços arriados, para o lado da maca, da cama de operação, um spot enorme em cima dele, aquela luz. E eu vi a cruz, eu vi a cena que Miguel Ângelo gostaria de ter esculpido, de tão linda, e eu não consegui nem entrar, me deu um gozo eterno. Eu saí e falei ao médico, espera aí só um minutinho, entrei no banheiro, fechei a porta, botei a cara no chão e chorei de alegria e disse, obrigado, Senhor, porque os meus olhos viram a tua glória, a vida desse homem que viveu em ti, e essa partida tão linda. Obrigado pelo privilégio de carregar uma imagem dessa grandeza escatológica na minha mente. Adorei ao Senhor, como se diz que Abraão adorou antes de imolar Isaque. Eu adorei, voltei enxugando as lágrimas quando eu abri a porta, que fui chegando mais perto dele, ele abriu o olhinho assim e falou, oi meu filho. Teve um dia que ele morreu 3 vezes do coração. A primeira, parece que a morte durou uns 12 minutos, e vocês sabem que as sequelas são praticamente irreversíveis. Mas aí ele volta desses 12 minutos, dezenas de anestesia de adrenalina, sem resposta alguma ao coração, apenas sendo oxigenado artificialmente. E aí, de repente, todo mundo desistiu, ficou só um enfermeiro lá, na mão, fazendo isso por amor a meu pai e em consideração a mim, porque ele viu o nosso elo. Eu não conseguia parar, ele me disse. Parecia que era um automático ali. Até que de repente eu desisti. Quando eu virei de costas, ele disse, Hilton, obrigado. A segunda foram 17 minutos. No mesmo dia. A terceira foi quase meia hora. Ninguém acreditava mais, aí os médicos do hospital o apelidaram de Highlander. Eu digo, meu Deus, isso é que é vencer o mundo.
Eu não tá nem aí. Aí ele volta, a Adriana, coitada, foi lá visitá-lo, ele já estava dessa operação que ele ficou aberto com... O médico falou, eu fecho, eu deixo o emplasto. Eu falei, olha, pelo sim e pelo não, deixa o emplasto. Porque a gente não sabe se vai precisar mexer de novo, só dá uma amarrada legal aí. Aí ela chegou e me falou, me deixou até um pouco irritado. Ela falou, deixa ele ir, meu amor. E eu fiquei meio irritado, porque, na realidade, era egoísmo meu. Eu nunca fui tão edificado na minha vida. Era como entrar e sair da morte assim, todo dia, tomar um cafezinho, voltar lá e não sei... E aí, dessa última vez, dessa ressurreição, depois de 30 minutos de loucura, de morte clínica, de ele sem sequela. Eu estava com ele de madrugada no hospital e ainda com o eco da voz da Adriana, que tinha voltado para o Rio, porque estava com uma perspectiva de câncer no seio, e eu tive que ficar e ela foi para lá. E quando eu ia passando ao lado da cama do meu pai para pegar alguma coisa, eu senti o dedinho dele assim, ó. Aí eu olhei e falei, oi pai, você quer me dizer alguma coisa, meu amor? Aí eu senti que ele queria que eu pusesse o ouvido na boca dele. Aí ele falou, não me chama mais. Eu ouço e eu volto. Isso era uma verdade tão poderosa que o hospital constatou, a equipe médica constatou. Eles ligavam para minha casa e disseram, já fizemos tudo, vem chamar ele. E eu chegava lá e dizia, pai, sou eu, Caio Fábio, seu filho, meu pai. Ele, Os médicos disseram, a gente nunca viu nada igual na vida. Até que ele disse nesse dia, não me chama mais. No dia seguinte ele iria voltar para casa, tínhamos mandado botar uma UTI doméstica. O médico disse, seja feita a vontade de vocês. E ele também gostaria de voltar para casa, morrer em casa, se for o caso. Preparamos tudo e iríamos levá-lo no dia seguinte, quando eu fui chamado de madrugadinha, corri para lá. E ele disse, olha, já gastamos tudo que é adrenalina, já passamos de todos os limites recomendados e não tem mais volta. Chama ele, pastor! A minha mulher sabe que não tem uma palavra aqui que não corresponde exatamente ao que aconteceu. A esperança dos médicos era a minha relação espiritual com ele, que eles verificaram que a gente tinha uma conexão incomparável. Chama ele, pastor. Eu falei, não. Ele me pediu para não chamá-lo mais. Agora ele vai para casa. E o coraçãozinho dele estava lá, as batidas de 18, um negócio, aquele intervalo